Estamos de volta com Fala Bahia aqui pela TV Salvador e olha só, queria reforçar uma denúncia que foi feita pela gente no Fala Bahia da Bahia FM através deste e-mail aqui que os moradores do edifício Ana Regis Flat House lá na ladeira da Cruz da Redenção no Candial enviaram pra gente. Aqui eles relatam uma série de reivindicações, eles citam o monopólio dos síndicos que estão no poder há muito tempo, questionam o que está sendo feito no prédio, falam da forma abusiva como eles têm trabalhado e os funcionários do mesmo edifício ouviram a denúncia e reforçaram, pediram para a gente reforçar também aqui na TV Salvador. Eles dizem o seguinte: essa denúncia é das camareiras lá do edifício Ana Regis Flat House, localizado na ladeira da Cruz da Redenção, no Candial, que ouviram a denúncia no dia anterior e também gostariam de informar os maus tratos que estão passando. Cada camareira limpa 20 apartamentos por dia e com horário reduzido das 8 da manhã às 2 da tarde, para justificar o não recebimento do ticket por parte da síndica. Porém, como o tempo é curto, acabam trabalhando até mais tarde e não recebem nem hora extra e nem o ticket, ou seja, situação complicada lá nesse edifício, tanto para os moradores quanto também para os funcionários. Em relação aos moradores, o advogado Alexandre Orreda, que sempre atende aí aos nossos pedidos, atende aos nossos ouvintes do Fala Bahia da Bahia FM, orientou os moradores que procurassem um juizado de pequenas causas. Já neste caso aqui, é uma causa trabalhista, fica aí então a dica para os funcionários para tentar resolver este problema e esta situação. E olha, a contratação de funcionários terceirizados é um assunto que tem preocupado os juízes trabalhistas. Muitas leis não são cumpridas e os trabalhadores não recebem os treinamentos adequados. O resultado é um grande número de acidentes no ambiente de trabalho. Dados mostram que esses casos acontecem 3 vezes mais entre os terceirizados do que entre os funcionários contratados diretamente. Veja outros detalhes sobre este assunto em uma entrevista com a juíza do trabalho, Ana Cláudia Scavuzzi. Boa noite, amigos do Fala Bahia da TV Salvador. A gente vai falar com a juíza do trabalho, doutora Ana Cláudia Scavuzzi, agora sobre mão de obra terceirizada. Então, vários pontos, que são várias dúvidas, e a gente vai tirar aqui para você, telespectador do Fala Bahia. Doutora, boa noite. O que é trabalhar como terceirizado? Bom, a terceirização já é um assunto bastante polêmico, mas trabalhar como terceirizado é aquele empregado que trabalha na empresa, mas não diretamente a ela, e sim é uma intermediária. É uma empresa que se interpõe entre a empresa principal e o empregado que está trabalhando. Então, na verdade, ele não é empregado daquela que recebe o serviço diretamente, que se beneficia. É uma intermediária nessa relação. Bom, então aqui mais uma pergunta. Para utilizar mão de obra, essa mão de obra que nós estamos falando que é terceirizada, é necessário fazer um contrato de prestação de serviço entre a empresa prestadora de serviço e a empresa tomadora desse serviço? Sem sombra de dúvida. Qualquer trabalho exige sim uma prestação, ou um contrato, qualquer prestação de trabalho exige uma formação de um contrato. Tem que ter um contrato escrito, prevendo as cláusulas de como vai funcionar essa relação. Isso independente de quanto tempo? Isso independente de quanto tempo de duração. Há que se fazer esse contrato. Pois bem, doutora, há muitos casos de não cumprimento da legislação trabalhista para com os terceirizados? Infelizmente há. Há uma quantidade imensa de cumprimento da lei trabalhista, porque muitas vezes as empresas não cumprem aquilo que elas se obrigaram. Então, são muitos casos em relação a isso? Muitos casos. Se você perceber que casos em execução frustradas, a grande parte dela é de trabalhadores de empresas terceirizadas. A senhora pode citar aqui alguns problemas considerados mais graves que podem ocorrer com terceirização de mão de obra? A principal, Fábio, que eu entendo, é acidente de trabalho. O terceirizado geralmente não recebe a mesma experiência, o mesmo treinamento do empregado. Então, por força disso, ele está sempre submetido a um risco maior do que o empregado, de fato, da empresa principal. Tem a ver com assistência médica isso ou simplesmente um fato isolado de acidente do trabalho? Nada com assistência médica, né? O que ocorre também é óbvio ter assistência médica. Mas em relação ao direito do trabalhador? Não, o principal é a falta de treinamento. Às vezes, a empregadora principal, a empresa principal, investe no seu empregado, que é contratado diretamente, treina ele de uma forma mais efetiva do que o terceirizado. Então, o terceirizado vai trabalhar sem aquele treinamento e ele está sujeito a um índice de acidente muito maior do que o empregado que é contratado diretamente por aquela empresa. A pessoa que está habituada a exercer determinada função, por exemplo. Exatamente, exatamente. Está acostumado a exercer aquela função, já sabe durante anos. Então, às vezes, a empresa o que é que faz? Despede o empregado que era efetivo dela, que era o empregado, contrata um terceiro, esse terceiro é novo e não é bem treinado.
Então termina, principalmente na rede elétrica, isso acontece demais nas empresas de energia elétrica. O acidente é muito grande mesmo, 3 vezes mais do que o empregado contratado diretamente. Olha só você tem uma ideia. os números que a doutora está divulgando aqui. Os números não negam, os números só vêm a confirmar tudo isso que eu estou falando. Doutora, o que é responsabilidade solidária ou subsidiária? É a responsabilidade que a empresa tomadora de serviço tem perante aquele terceiro, perante aquele empregado. Né? Se é solidária, ela responde em pé de igualdade com aquela que é contratada, que é o ideal, que é onde existe, Fábio, na maioria dos países. Não se fala muito em terceirização, em responsabilidade subsidiária, só mesmo aqui no Brasil, praticamente. Então, o que ocorre? Quando acontece um acidente, por exemplo, quem está falando de acidente com o empregado, há que se percorrer todo um processo contra aquela empresa intermediária até chegar à empresa principal, que muitas vezes é ela que detém o capital, é ela que é uma empresa forte no mercado. Então o empregado fica à deriva por um bom tempo, querendo receber seus créditos trabalhistas ou mesmo um acidente, uma indenização daquela empresa que o contratou, e para depois então ter o processo, poder entrar com o processo recomeçar a execução contra a empresa principal. Doutora, num recente seminário que aconteceu em Salvador, pode citar, além desses que a gente conversou, outros pontos importantes que foram debatidos? O seminário foi muito bom, abordou aspectos com relação à negociação coletiva, que eu acho que é de extrema importância no nosso país, mas sobretudo a terceirização, que é um assunto que está preocupando muito os juízes do trabalho, os trabalhadores, os procuradores do trabalho. A sociedade tem que estar alerta para esse tipo de contratação. Termina que sendo, infelizmente, Fábio, uma precarização dos direitos trabalhistas, porque o terceirizado não tem não encara o contrato de trabalho de uma forma mais séria e justa com relação à empresa principal. E nós estamos em busca de uma sociedade justa e solidária, e é preciso que a gente busque e lute pela dignidade do nosso trabalhador. Pois é, então muito obrigado então a juíza do trabalho, doutora Ana Cláudia Scavuzzi. Até uma próxima oportunidade. De volta para os estúdios da TV Salvador. Esse é o Fala Bahia. Em greve há 5 dias, os professores da Rede Estadual de Ensino da Bahia decidiram hoje entrar com um recurso para derrubar a liminar que declarou a ilegalidade do movimento. O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia, que coordena a mobilização, exige o cumprimento do acordo de reajuste de 22% no piso nacional por parte do governo. Até o momento, a paralisação se mantém por tempo indeterminado. Cerca de 1 milhão de estudantes estão sem aulas em todo o estado. A autoridade por um dia aqui no Fala Bahia. Se eu fosse uma autoridade, eu gostaria de ser ministra da Educação, para poder revolucionar a nossa educação brasileira, que está um caos. E a gente vê muita violência devido à falta de educação de qualidade. A seguir, você confere os lances do Bahia e do Vitória pelo Campeonato Baiano. É um instante só, até já.